Cast, Udcast, meu amigo, doutor Márcio Magalhães, ele que foi meu aluno e hoje se destacou aí no cenário da fisioterapia. Ele buscou seguir o caminho realmente que eu segui e hoje eu fico muito orgulhoso e honrado de tê-lo aqui comigo, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença. Meu amigo, é uma honra, né, estar tendo esse bate-papo com você, tranquilo. Seja, apesar de a gente já se falar, né, quase todo dia, né, na clínica, mas é sempre uma honra, sempre um prazer imenso estar com você em várias situações, para estarmos, né, trocando ideias e divulgando, né, um pouco aí da fisioterapia, do nosso trabalho, para ajudar outros amigos e pessoas também que sofrem, né, com vários problemas, como dores aí na coluna e assim por diante. E eu tenho a honra, né, de ter sido seu aluno, né, que foi lá na tornei de uns 10 anos atrás, e mais ou menos que eu comecei, né? Tive a honra de ser seu aluno lá na, na pós, né, de terapia manual. Isso, Não sei exato. se você lembra. Lembro, claro, você se Módulo, destacou módulo, muito, né? módulo de torocolombar, assim como Exatamente, o módulo claro, de lembro, torocolombar. lembro que fosse hoje. E desde então sempre tive você como uma grande referência e hoje tenho o prazer imenso de trabalhar ao seu lado, né, meu amigo? Eu digo quando a gente fez uma formação do Cida Fantástico, né? E você ministrou lá a parte de dor crônica, né? E eu brinquei com o pessoal que hoje eu era teu aluno, né? Você foi meu aluno e hoje agora eu sou seu aluno. Estava sentado assistindo e escutando você. Então o professor acaba aprendendo com o aluno daqui para frente, né? Ele hoje, o Márcio Magalhães, me ensina muita coisa e eu fico muito feliz com isso. A gente troca muita ideia no Muito, consultório, muito, né? muito caso clínico, né? Lá A direto, gente né? discute muito caso clínico e isso só fortalece o nosso trabalho na clínica, né? A gente aprende junto. E o que é mais importante, a gente ajuda nossos pacientes a ter melhores resultados. Quem ganha são eles, né? Com tudo isso, né? Exatamente. Doutor Márcio Magalhães, eu tenho uma série de perguntas para te fazer aqui. E a primeira delas, você está aí no seu Instagram, você abriu a caixinha de perguntas, né? Foi, E cara, a gente tem tava algumas, conversando há e pouco, tem né? algumas perguntas, né? E tem uma que você acabou de me falar com relação à discopatia, degeneração discal, Sim, né? Qual é a relação que isso tem com a dor lombar e como é que você atua nesse tratamento das discopatias, de coluna em geral? certo. Primeiramente, né, a paciente, né, a pessoa, né, perguntou na caixinha, é, relatou que tinha discopatia lombar e perguntou como é que tratava, como se tratava, né? Então, mas ela não especificou se tinha dor, como é que estava a situação, não entrou em detalhes. Mas partindo do princípio de que ela esteja com dor, né, como é a grande maioria, É porque discopatia é um achado clínico, um né? acha, É um achado é, um clínico de acha, exame de imagem, exame né? de imagem, mas Não é não um, quer dizer. não é um sintoma, né, doutor Márcio Magalhães? Não é um sintoma. Exatamente, exatamente, ela não especificou. Então, para início de conversa, né? Como nós somos fisioterapeutas, a gente sempre gosta de pontuar isso. Por mais que o paciente tenha esses desgastes, né? Essas alterações, nesses que são detectados nesses exames de imagem que com frequência os pacientes fazem, muitas das vezes nem deveria fazer, né, doutor? A gente sabe disso. Entendi. É, acabam se deparando, né, com esses achados radiológicos, que na verdade, muitas das vezes não. A grande maioria se trata de situações de uma variação normal do tecido. A gente sabe, doutor Márcio Magalhães, que se você fizer um exame de imagem em pessoas acima de 50 ou 60 anos de idade, praticamente quase todos vão ter um desgaste da articulação, porque é Sim, natural sim, da idade, né? Eu sim. até brinco com meus pacientes quando eles vão na clínica, e eles falam assim, doutor, tô com desgaste na coluna. Eu digo, olha, com a sua idade, se você não tivesse nenhum desgaste na coluna, eu ia achar que você estaria andando de cabeça para baixo, então não estaria andando na gravidade, Sim, né? Então, que a gente sabe que a partir de certa idade, o desgaste da articulação ela é absolutamente normal e normal. aceitável. E é como o disco ele funciona como qualquer outro tecido do corpo, né? Como a pele que vai envelhecendo, vai Sim, criando sim. uma ruga, o Vai cabelo que desgastando vai normalmente. ficando branco, né? E assim por diante. Então é uma variação do tecido. Uma ruga não quer dizer que teve uma lesão. O Sim. cabelo branco não quer dizer que teve uma lesão, Ou que tenha dor, que né? tenha Exato. dor. Então o desgaste do disco deve ser visto da mesma forma, né? Perfeito. Como uma variação do tecido, mas que se trata de uma condição normal. Agora, lógico, existem certas situações específicas, né? Que a gente sabe que são um número muito pequeno, onde de fato o disco, né? Está relacionado à verdadeira hernia de disco, onde o disco vai estar relacionado ali à sintomatologia, onde quando se tem um comprometimento neurológico do paciente, Perfeito. Perfeito. né?
Isso a gente sabe avaliando clinicamente, e o exame de imagem simplesmente vai complementar, né? O nome já diz, né? Exame complementar. Complementar. Você não tem que dar um diagnóstico por exame de imagem. Ele pode te ajudar ali a complementar aquele seu diagnóstico. Porém, o que vai realmente fechar a clínica do paciente são os testes físicos que a gente tem, né? E a análise clínica do paciente, se realmente bate ou se tem relação com o que ele está sentindo. Perfeito, perfeito. Então, a gente partindo do princípio que a grande maioria dos pacientes vão ter esse tipo de desgaste, tem esse desgaste e são assintomáticos, né, isso nas várias faixas etárias, a gente não deve ver primeiramente isso como algo, como uma doença, logo, né, a gente não deve buscar esse ser necessariamente o alvo do nosso tratamento, né? Até porque o que a gente vai trabalhar dentro do paciente que chega com essas alterações, mas ele chega com dor, chega com limitação funcional. Ou seja, com uma certa função perdida. Exatamente, é exatamente isso que a gente vai trabalhar. Né? A gente não vai modificar a configuração do disco da pessoa. Isso é uma pergunta que os pacientes me fazem muito lá na minha clínica diária, doutor Márcio. O meu desgaste vai acabar com o tratamento? Vai acabar, exato. Não tem como acabar. Não vai assim, acabar. Se alguém te prometer isso, tá lhe enganando. Exato. Porque uma vez desgastada uma articulação, para sempre desgastado. Não existe medicamento para isso, não existe tratamento que vai evitar esse desgaste. Pelo contrário, eu sou bem sincero com o paciente. Esse desgaste, a tendência é aumentar com o decorrer da idade. Mas não necessariamente, nesses casos da coluna, significa que o paciente vai ter dor no futuro. Não está correlacionado com a dor. Exatamente. Né? Isso, vários estudos já mostram que a única coisa que esses achados predizem no futuro é só mais desgaste. Mas não está relacionado necessariamente ao paciente que vai sentir mais dor ou mais incapacidade no futuro. Simplesmente isso. Então, como tu mesmo pontuaste, já que ela perguntou, tenho que tratar essa discopatia? Não. Não. Mas respondendo a função, a dor, perfeito. Né? Isso sim que a gente vai trabalhar e que é o mais importante. Então, assim, a pergunta seria, a gente trata a função desse paciente e a discopatia em si, não. Então, se esse paciente tem dor, a gente trata. Se esse paciente está com uma função perdida, o disco dele permanece, ele vai melhorar, vai voltar a fazer as coisas dele, vai retomar as atividades, mas o processo degenerativo do disco vai permanecer. Vai continuar e a tendência é aumentar com o tempo. E acontece também do próprio organismo também, com várias situações, e reabsorver. No caso de hernia de disco, protusão, abalamento. Abalamento, extrusão, os estudos também já mostram que a mãe natureza já reabsorve. Pode reabsorver esse disco. Perfeito. Que é naturalmente. Então, o único caso que se vai se mexer, teoricamente, no disco, que na verdade não é nem a gente como fisioterapeuta, são casos onde vamos ter aí uns pacientes com déficit neurológico progressivo, algumas situações que com dor realmente neuropática, onde o tratamento conservador já não está tendo sucesso. E aí a gente vai precisar, você sabe que a gente já fez várias vezes, indicar o paciente para o procedimento cirúrgico, né, onde vai ter intervenção no disco para gerar descompressão. Aí sim, por isso que o termo correto utilizado é quem trata a hernia de disco em si é o cirurgião. O cirurgião. Porque ele arranca o disco, né? Ele abre lá espacinho lá. Passa a articulação por laminectomia, ele abre o disco ali, a articulação, retira o disco herniado, aí sim, aí ele tratou a própria hernia de disco. Exatamente. Nós, fisioterapeutas, tratamos a função daquele do paciente. Então que isso fique bem claro. Eu utilizo um protocolo, doutor Márcio Magalhães, no meu raciocínio, o seguinte, se o paciente não obteve resultados com o meu tratamento, eu busco ainda uma solução antes da cirurgia, que é um bloqueio, que eu indico para os médicos responsáveis, né? Tem 2 colegas médicos que fazem esse bloqueio logo de imediato que eu peço, que chama-se bloqueio transforaminal guiado por fluoroscopia. Né? O médico vai lá e injeta lá uma solução de medicamentos dentro do forame de conjugação, onde a raiz está demasiado inchada, inflamada, na tentativa de desinflamar essa raiz, para que a gente possa poder mexer melhor depois que ele vem desse bloqueio. Caso contrário, ele não responda bem a esse bloqueio, geralmente eu peço até 3 bloqueios. Se ele não responder bem a esse bloqueio, aí sim, e eu encaminho ele para processo cirúrgico. Perfeito. Exatamente. E é como tu falou, só que a gente tem que colocar para os pacientes entender que isso são a minoria dos casos. Menos de 5% dos casos. A minoria dos casos. Se eu botar na minha prática clínica, na minha estatística, ao longo desses 17 anos que eu trato patologia do disco, né, que a gente trata os problemas de origem discais, eu acho que menos de 5% eu perdi para cirurgia.
Exatamente. Então, 95% de bom resultado. E é por isso que a gente já aproveita e deixa logo o recado aí para os amigos que de repente estiverem escutando a gente aí, né? Os pacientes, Sim. né? Que de repente, no primeiro ato da consulta, já recebeu logo a indicação direta para cirurgia. Repense. Bote um Isso. pezinho para trás e procure uma segunda opinião, porque você Exatamente. pode estar caindo ali se precipitando. Exato. Então, Né? o Pode estar ideal é se fazer precipitando. uma outra investigação, uma outra avaliação Certo. com outro profissional e ver se realmente bate o que ele está dizendo, para saber se realmente aquele processo deve ser submetido a uma cirurgia ou não. Porque somente quando o paciente ele apresenta algumas condições de gravidade, que a gente sabe, né? Como déficit neurológico Quais, por exemplo, progressivo. doutor Márcio Magalhães? Quais? Déficit neurológico progressivo. Incontinência urinária. Incontinência, que é a questão da síndrome da cauda equina, né? Que Equina, leva pé caído, pé caído, drop food, food, né? entre outras condições, né? Que já são condições de emergência mesmo, onde esse paciente já deve ser indicado diretamente para cirurgia. Mas salve isso. Fora isso, que a gente sabe que em torno de 1% dos pacientes, o tratamento conservador deve ser sempre a primeira opção. A primeira opção. Perfeito. Sempre a primeira opção. Esse é o caminho. Portanto, bem, não se preocupe com o desgaste. Tudo bem, doutor Márcio Magalhães. Não se apegue a esses desgastes não, da sua coluna. Exatamente. Deixa eles tranquilos aí, que você não vai se prejudicar, não. Ó, tem uma perguntinha do doutor Márcio Magalhães aí, né? Sabe aqui? Exatamente, ó. Ah, certo. Doutor Hudson, ó, perguntaram aqui na tua caixinha aqui, ó. Quando a tração é devidamente indicada? É indicada. Pela sua experiência, Isso, tudo perfeitamente. que você... Ao longo desse tempo que eu já tenho praticamente quase 10 anos com a máquina de tração e descompressão, o carro-chefe dela, doutor Márcio Magalhães, são as radiculopatias. Principalmente as que não respondem mecanicamente. As que não respondem com tratamento manipulativo ou exercício de direção preferencial. Né? Esses pacientes não respondem bem com esse tratamento, a máquina de tração tende a ter mais resultado. Né? Porque esses pacientes entram em outros. Né? Ou seja, pacientes que não respondem bem, eles podem ser um outro diagnóstico. Precisam necessariamente, às vezes, de uma descompressão, um tratamento mais forte que a máquina de tração fornece. Então, radiculopatias, dores radiadas abaixo do cotovelo para a cervical, para as hernias de disco, protusões, abalamentos da região cervical. E abaixo do joelho para as protusões, abalamentos e hérnias lombares. Então, geralmente, essas irradiações que descem além do cotovelo, eu brinco direto que a dor que desce é a dor do Jason, né? Então, essa dor a gente não quer. A gente quer a dor que sobe, né? A dor que periferiliza, que ou seja, que está mais longe da coluna, da central, essa pra gente, o prognóstico ele é pior. Exatamente. Né? E a dor que está mais próximo da coluna, mais próximo da central. Mais centralizada, né? Mais centralizado, o prognóstico é melhor. Então, para esses pacientes que tem muita compressão de raiz, que tem dores radiadas abaixo do cotovelo, abaixo do joelho, a máquina de tração é muito bem indicada. Tanto a tração cervical, né? Quanto a tração lombar. Perfeito? Perfeito, meu advogado. Pô, muito bem esclarecido. E vamos para mais perguntas aí, que o povo pergunta, né? Tem uma aqui legal para você. Vamos falar um pouquinho de dor de cabeça? Bora. Fala um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que foi que perguntaram aí sobre dor de cabeça? Cadê a pergunta? Lá. Tá aqui. Fizeram uma pergunta sobre dor de cabeça. Perfeito. Dor de cabeça. Tem vezes de um lado, tem vezes do outro lado. O que você pode falar sobre isso aí, doutor, pela tua experiência em termos de diagnóstico? O que é que pode ser? Essa dor de cabeça é a dor de cabeça alternada. Né? Então, por si só, pelo fato da dor de cabeça alternar, mudar de lado, para nós, já descarta automaticamente red flags. Ou seja, a gente descarta a bandeira vermelha. Porque a dor de cabeça que alterna, para nós, ela é considerada obrigatoriamente um evento de origem músculo-esquelético, onde a causa principal da dor está na cervical. Então, esse sinal de variação já te diz você já descarta na mesma hora, quando o paciente chega no seu consultório e diz assim, ó, doutor, minha dor de cabeça, ela muda de lado, alterna. Ela varia de lado ou no mesmo episódio ou durante vários episódios. Isso já exclui automaticamente a possibilidade de ter uma patologia grave. Porque quando você tem patologia grave, um tumor, um aneurisma, uma coisa do tipo, ela é centralizada, a dor, ele aponta a dor e ela não move.
ela não se movimenta e não alterna. Entendi. Já a dor de cabeça de origem cervicogênica, ela sempre, na verdade, alterna. Tem essa Ela tem característica. essa característica principal de mudar de lado. Entendi. Então, a mudança de lado, ela nos diz que é um evento de origem musculoesquelética, onde a causa principal está na cervical alta, a linha entre C0, C1 e C2, de onde sai, mais precisamente entre C2 e C3, de onde sai o núcleo, onde tem a origem do núcleo cérvico-trigeminal. Terminal. Perfeito? Por isso que a gente eu recebo muita pergunta com relação ao celular, né? O pessoal que vive de cabeça baixa, pendurada no pescoço. E aí vocês, pessoal que trabalha com celular, né? Causa no caso dor de cabeça. É a causa de dor no pescoço, no ombro ou não? A gente sabe que muitos artigos científicos dizem o contrário, né, disso. Porém, na prática mesmo, a gente tem visto bastante as pessoas relatarem esse problema no seu dia a dia. Olha, eu passo 3, 4 horas no computador de cabeça baixa, com o celular ou lendo, e logo após isso eu desenvolvi um episódio de dor de cabeça, ou de dor no pescoço, ou dor nos ombros, ou dor na região do trapézio, né? E a gente sabe que a cabeça pesa em média de um adulto jovem 3, 4 até 5 quilos, dependendo da cabeça, né, gente? Tem cabeça que pesa um pouco mais. Então, vamos supor que a cabeça pesa em média 4, 5 quilos. Essa cabeça, quando ela foi feita para ficar em cima do pescoço e não pendurada nele. Quando ela vai pendurada no pescoço, pela ação da gravidade, essa cabeça pesa em torno de 25 quilos e menos de 30 a 40 minutos, essa cabeça já está sobrecarregando a articulação do pescoço. A tendência é acontecer uma sobrecarga mecânica nos músculos do pescoço e na articulação que ali se encontra, que é no caso a cervical alta, principalmente, né? Então, se você, partindo do princípio que esses músculos que sustentam a cabeça vão estar sobrecarregados, e, por exemplo, o oblíquo inferior, que é um músculo que tem origem C2 e vai até C1, e tem uma estreita relação com o núcleo cérvico trigeminal, o nível de C2 e C3, a gente sabe que ali tem um botão da dor nesse nível, Tomás Margarita. Ali tem um disjuntor, tipo de uma casa, o disjuntor de uma casa, onde você desliga e liga a casa pela chave geral de uma casa. Ali tem um disjuntor, tem um botão, que quando ele é hiper solicitado, quando é hiper irritado, é como se fosse um curto-circuito numa casa. Você começa a dar pipoco, né, ali naquela região. Ou seja, começa a mandar informação, mau contato. Começa a dar informação por uma via chamada via espinotalâmica, que essa via sai ali do núcleo, do nível de C2 e C3 e vai pela coluna cervical alta até chegar ao tálamo e até chegar ao córtex cerebral, mandando informação de dor. Por quê? Essa irritação dessa musculatura começa a perturbar esse núcleo. E esse núcleo começa a mandar dor de cabeça, dor irradiada para a cabeça. E começa a perturbar com dores de cabeça e enxaquecas ou cefaleias. Então, pode sim acontecer que a cabeça pendurada no pescoço, a longo prazo, né, pode estar irritando essa musculatura, irritando esse núcleo cérvico-trigeminal e gerar cefaleias de origem tensional, né? É quando você tem uma tensão exacerbada por sobrecarga mecânica na coluna cervical. Isso pode irritar, sim, esse núcleo cérvico-trigeminal e gerar dor de cabeça. No caso, uma dor ali gerada por uma postura mantida. Uma postura mantida prolongada. Claro, eu não estou dizendo para você que você é proibido baixar a cabeça. Não, claro, é um movimento fisiológico. Você tem que baixar a cabeça. O que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é que a cabeça baixa prolongada, né, o excesso desse movimento, o excesso dessa posição estática, na verdade, pode sobrecarregar a coluna cervical alta e gerar uma cefaleia tensional, sim. Pela minha prática clínica, ao longo desses anos que eu venho acompanhando, muitos pacientes me relatam isso no meu dia a dia. Perfeito, doutor Hudson. Doutor Hudson, para quem não sabe, aí é a autoridade em cefaleias, né, tratamento de cefaleias. O cara já estudou muito, já viajou para o exterior, já fez curso aí com as referências aí internacionais. Na verdade, a gente fez o curso com o Papa da Cefaleia, né? Outro dia me perguntaram no Instagram, mas quem é esse cara que você fez curso, que é um australiano na Itália? Ele simplesmente estuda a cefaleia há 30 anos. Então, no mínimo, ele é bom no que faz, né? É um cara que vive só disso. Se você chegar no consultório dele com dor na lombar, você não trata com ele. Ele trata só cefaleia. Ele tem esse privilégio
e esse conhecimento aprofundado de tratar só cefaleia há 30 anos. Então, por isso ele se tornou referência e ele publicou já isso em artigo científico, né? A técnica dele, né? Essa que a gente segue, e esse raciocínio que a gente segue no nosso tratamento. Ele já publicou e comprovou a eficácia dele. Perfeito, doutor. E parabéns aí pela sua iniciativa juntamente com o seu sócio, doutor Grande Ronaldo. Ronaldo Privilato. Muito bem. Ok, tem mais pergunta aqui, doutor Márcio Magalhães. Vamos lá. Maria, esse povo pergunta Tem mais pergunta aqui. Eita, vamos para mais uma perguntinha então. Ó, dor no punho, doutor. Sensação de choque nos dedos. Sempre é túnel do carpo, né? Quando sente, né? O paciente tem essas sensações, né? Nos dedos, no punho ali, normalmente eles associam, né? A síndrome do túnel do carpo. O pessoal esquece, né, doutor Márcio Magalhães, que o nervo mediano, que é provavelmente o provável causador da. Como colocado, né? Como colocado da síndrome do túnel do carpo, né? Ele até chegar ao seu final, até chegar ao túnel do carpo mesmo, ele sai da cervical, ele tem vários sítios de compressão. Vários possíveis sítios de compressão. O nervo mediano possui. O primeiro dele é aqui, quando ele sai da cervical, né, no seu trajeto de C5, C6, C7. Né? Ele pode passar pelo desfiladeiro torácico, aqui é o nível de primeira costela, né? E passando pelo pronador redondo, até chegar no punho. Então, o nervo mediano pode ser comprimido em qualquer um desses trajetos. Quando o paciente vai pro profissional com a dor no punho, irradiada para os dedos, todo mundo associa que essa dor vem da compressão do túnel do carpo. Quando o certo é avaliar desde o seu trajeto na cervical inicial, passando pelo primeiro desfiladeiro torácico até chegar. Escalenos, tudo até chegar no pronador redondo e no túnel do carpo, provavelmente dito. Aí sim, você pode concluir que essa compressão, se você descartar tudo isso durante sua avaliação, chegando no nervo mediano, você pode descartar todo esse trajeto e sim, se a compressão for pelo nervo mediano, tratar ali o túnel do carpo. Né? O que acontece muito no meu consultório são pacientes que operam e continuam com dor. O túnel do carpo, né? E continuam com a mesma dor. Pô, frustrante, hein? Ou seja, um diagnóstico errado, né? Levou uma conduta errada. Esse paciente, provavelmente, a compressão não era aqui no túnel do carpo, ou era provavelmente na cervical, ou aqui na primeira costela, ou aqui no cotovelo, ou aqui mesmo, chegando no próprio túnel do carpo, que não era no caso, que já foi avaliado, né? Ele saiu da cirurgia com a mesma dor, é porque realmente a dor não era lá. Perfeito. E doutor Márcio Magalhães? Você tem perguntinha para fazer, doutor Márcio Magalhães? No seu, deixa eu seu ver. Insta? Teve uma Vamos pergunta lá. Aqui. Vamos lá, não tem bastante para responder aqui, doutor Márcio Magalhães. Cara. Deixa eu ver aqui. Teve uma perguntinha. Tá aqui. Perguntaram, Hudson. Peraí, deixa eu abrir aqui. Papá. Cadê, meu amigo? Tá aqui. Essa pergunta bem aqui, ó. Vamos lá. Melhor exercícios de fortalecimento ou de mobilidade para dor na coluna? Foi exatamente isso que perguntaram. Cara, hoje a gente sabe, né, Hudson, que hoje o exercício é uma ferramenta-chave, né, cara? Para tratamento aí de dor musculoesquelética, né? Seja na coluna ou qualquer outra região, né, do corpo, né? E o que acontece é que normalmente o exercício, quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de movimento, a gente ainda lembra muito daquele componente mecânico ali, né, periférico, mas acaba esquecendo dos efeitos, né, neurofisiológicos que o exercício proporciona, né, os efeitos que isso acarreta ali
da interação do que acontece ali nas regiões mais superiores, né, no sistema nervoso central e assim por diante, e de todo o contexto, né, relacionado, por exemplo, à expectativa e assim por diante. Então, quando a gente fala de exercício, como foi perguntado aqui, se é melhor o exercício de fortalecimento ou se é melhor exercício de mobilidade, alongamento, assim como é muito comum as pessoas perguntarem, é importante a gente pontuar que as evidências hoje têm colocado isso, porque normalmente a gente coloca esses pontos como, se o paciente tem dor, por exemplo, o paciente tem dor lombar, então ele precisa melhorar força, né? Vamos fortalecer ele precisa melhorar a mobilidade, precisa isso, aquilo, outro, resistência. Só que hoje os estudos, né, científicos vêm pontuando, né, colocando que essas referências, né, que a gente acaba colocando como alvo para melhorar, para que aquele paciente venha ter um desfecho melhor, né? Então, se ele melhorar força, ele vai melhorar, se ele melhorar a mobilidade, ele tem tudo para melhorar. Não, então, todos esses pontos que a gente acreditava ser fundamentais e necessários para que o paciente melhorasse, as evidências científicas mostram que por mais que eles sejam executados, esses exercícios sejam feitos com esses pacientes, eles melhoram sim, porém, não necessariamente por conta desse desfecho, daquela referência ali, né? Por exemplo, o paciente, quando é feito, por exemplo, hoje já tem estudos aí falando de estabilização. Exercício Sim. de estabilização melhora, fortalecimento, assim por diante. O paciente melhora, mostra que o paciente de fato melhora. Mas não porque necessariamente ele ganhou mais força, Ele né? fortaleceu o core. Porque ele fortaleceu. É porque o exercício tem todos esses outros efeitos que a gente falou, né, que trabalham, né, esse componente relacionado ao sistema nervoso, né, violação de expectativa, né, diminuição da neuroinflamação glial, entre vários, Perda do medo do do exercício. medo, exatamente. Então, vários outros fatores, então, que às vezes os profissionais ainda não estão familiarizados, né, porque eles Não tem esse não conhecimento, têm esse né? conhecimento. Então, hoje, as evidências científicas vêm mostrando que, apesar né, de fazer exercício de fortalecimento ou de mobilidade, eles acabam melhorando porque aquele exercício é movimento, E movimento por si só é vida, né? né? Já Tá melhora por si só. modulando, tá gerando informação Uhum. para o sistema nervoso central, tá gerando modulação descendente, entendeu? Então, isso que é importante a gente ter essa visão ampla do paciente, não ficar só preso ali naquela questão ali Do do fortalecimento. fortalecimento, só pensando ali na regiãozinha ali Sim. e ter essa visão mais sistêmica do paciente e de como, né, o exercício, né, essa terapêutica tem todo esse componente, né, essa amplitude de fatores que estão interferindo ali durante a sua execução que o clínico precisa entender, né, para saber organizar, ter aquele joguinho de cintura para utilizar da melhor forma ali durante a sua prática clínica. Então, respondendo a colega, né, é importante a gente, como a gente já acabei de pontuar, pode sim fazer exercício de fortalecimento, pode melhorar com o exercício de mobilidade, mas não necessariamente que ele precise melhorar disso para que ele venha melhorar. Ele melhora apesar de, Perfeito. entendeu? Perfeito. Muito bem respondido, doutor Márcio Magalhães. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Márcio. Ó. Dor na virilha e na parte interna do joelho. Né? Ela tem dificuldade de colocar e tirar a sandália. Então, partindo do princípio, né, doutor Márcio Magalhães, a gente sabe que a estrutura governa a função. Né? Para que fique bem claro, a estrutura é a parte articular, a parte óssea, e a função, a parte muscular. São os músculos do corpo. Ela tem dor na virilha. A gente sabe que a inervação e a vascularização, né, da região da virilha vem da lombar alta, né? Mais precisamente ali entre ali 1 e 2, região do nervo inguinal. Né? Então, o primeiro passo desse tratamento aqui é a gente investigar essa área. Né? Essa zona de transição entre a torácica e a Lombar, né? lombar, né? E ela também diz que tem dor na parte interna do joelho, né? Que pode ser já uma outra disfunção, um outro desarranjo, né? Já é um pouco na região mais baixa da coluna lombar que inerva essa região. Partindo do princípio que a gente está procurando primeiro a causa do problema. A gente ainda não chegou na própria virilha, lógico, pode ter uma disfunção associada muscular naquela região da virilha,
ou na própria parte interna do joelho. Mas antes disso, pessoal, antes de tratar o próprio local, a gente procura a causa, né, principal dessa dor do paciente. A gente está falando que a inervação da virilha vem da região lombar. Que antes de tratar a própria virilha, a gente vai lá na região lombar buscar se a causa está ali. Ok? Mesma coisa na parte interna do joelho, que ela relata aqui que tem dor na parte interna do joelho. A gente desce um pouquinho mais da região lombar, vai lá para a região L3, L4, né? E onde sai o nervo crural, o genito femoral, que já inerva aquela parte ali interna do joelho. E a gente sabe que também pode ter uma obstrução mecânica ali, pode ter um desarranjo naquela região, irritando e beliscando a raiz nervosa que nerva esse segmento, né? Partindo desse princípio, né, de que a estrutura vai na função, a gente pode ir para a própria função lá dessa região. Então, eu trataria a lombar desse paciente, né? Primeiramente, descartaria logo... Vai descartar qualquer outro tipo de disfunção, né? Tratando a lombar logo de imediato, para depois em si partir para investigar a própria virilha e, lógico, a parte interna do joelho, né? Ela fala também que tem dificuldade de calçar a sandália, né? Pode ser que tenha uma disfunção mecânica, né? Pode ser que tenha um desarranjo mecânico também no quadril. Sim. Né? Ela tem dificuldade de calçar, uma disfunção contrátil dos próprios músculos que envolvem essa região. Né? E da própria região do joelho. Né? Perfeito. Então, como a gente investiga o corpo como um todo, a gente precisa investigar tudo isso para poder dar um prognóstico e um diagnóstico para essa paciente. Então, eu partiria do processo que a gente teria que tratar a lombar, primeiramente, depois tentar investigar a sacroiliaca dela e a própria musculatura da virilha e do joelho. Ok? Perfeito. Algo mais para acrescentar aí, doutor Márcio Magalhães, nesse tratamento? Não, perfeito, perfeito. Então, muito bem. Se eu deixo com você mesmo. Você é autoridade. Muito bem. Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui, sobre labirintite, que forma você atenderia seu paciente, né? Nossa senhora. Muito bom. Essa não é minha praia, confesso logo. Eu tenho sim uma formação de reabilitação vestibular, eu né? lembro. Na verdade, eu fiz no Rio, fiz aqui também. Eu fiz 2 vezes essa formação, né, de reabilitação do labirinto. E a gente sabe que existe dentro do sistema labirinto, dentro do processo de diagnóstico de labirintite, existe praticamente vários diagnósticos, né? E um deles, que é muito comum, que o pessoal fala que sempre é labirintite, eu confundo com ela, é a VPPB. Traduzindo, vestigem posicional paroxística benigna. É um tipo de vestígio que acontece por posição da cabeça. Então o paciente geralmente vai olhar algo atrás dando ré no carro, e vai buscar algo embaixo, ou ele dormiu de uma posição muito tempo prolongada, com a cabeça virada sem o travesseiro, que é bem comum, né? E essas otocônias, né, que são as pedrinhas que se encontram dentro da cúpula do labirinto, elas se deslocam, causando a vestigem, esse tipo de vestigem. Então, muitas das vezes, não é labirintite, é um tipo de vestigem, né? E essa vestigem a gente trata com algumas manobras, principalmente a manobra de Dix-Hallpike, que é uma manobra que a gente faz de reposicionamento dessas otocônias, essas pedrinhas dentro do labirinto. Então é dessa forma que eu trato, não as labirintite, né? Que você deve estar aqui perguntando, mas as vestígios posicionais paroxísticas benignas, que são as VPPBs. Então a gente faz um diagnóstico, uma manobra. Isso que eu te perguntei. Né? Existe uma manobra para você conseguir diagnosticar em que canal se encontra essas otocônias, se ela é uma canalitise ou uma cupulolitise, né? Se está dentro do canal, né? É uma canalitise. Se ela caiu as pedrinhas, que as otocônias dentro da cúpula, é uma cupulolitise. Então, baseado nesse teste que a gente faz, a gente realiza a manobra, né? E essa manobra é de reposição dessas otocônias, dessas pedras, né? Que é para tratar uma VPPB, que é a vestigem posicional paroxística benigna. Já pegando aqui o gancho aqui também, doutor Márcio Magalhães. Mas o primeiro ponto é de diagnosticar, diferenciar uma de outra, né? Exatamente. Pra perceber aí, né? Porque é muito confundido, né? Exatamente. Como você falou em diagnóstico, vou tocar no assunto aqui que para mim, doutor Márcio Magalhães, é a grande dificuldade hoje dos nossos colegas, que é a questão do diagnóstico, do reconhecimento de padrões de diagnóstico. Porque se você faz um diagnóstico errado, você começa o tratamento e termina errado. A importância hoje de saber reconhecer padrão de diagnóstico, para mim, é tão importante quanto o tratamento. Na verdade, pode-se dizer que ele é até mais importante.
Porque se você reconhece esse padrão errado de diagnóstico desse paciente, do seu paciente, a chance de você acertar o tratamento dele é pequena. Cara, isso é fantástico. Saber quem está na sua frente, né? Com quem tu tá lidando ali, até pela tua experiência, pelos dados que tu coletou, pelos testes que você fez. Isso é algo, eu acho que realmente é a parte mais importante do trabalho da gente. Não só para nos conduzir para um tratamento, mas também, que é o mais importante, saber em quem a gente também não vai mexer. Mexer. Isso é tão interessante que o mais importante dentro do tratamento é talvez saber o que não fazer com esse paciente. Para depois saber o que fazer com ele. Exatamente, entendeu? porque às vezes a gente se preocupa muito em querer tratar, né? A gente querer tratar, e a gente também tem que estar esperto em saber que às vezes pode chegar coisas pra gente Que não é pra gente tratar. Que vem ali, pode gerar uma dor de cabeça se a gente for na empolgação, empolgação. Que a gente trata tudo. É por isso que eu bato muito na tecla que realmente o reconhecimento de padrão diagnóstico, ele para mim é uma ferramenta muito importante. Você saber realmente o que fazer com o seu paciente. Eu repito muito isso nos meus posts, né, do Instagram, que o paciente, quando eu não tenho, na verdade, a ferramenta para o parafuso do paciente, eu encaminho para quem tem. Quando ele não é um prego para o meu martelo, eu encaminho para o martelo correto. Essa é uma grande vantagem que a gente tem com a experiência, viu, doutor Márcio Magalhães? Eu digo que experiência vale mais que muito diploma de universidade. Porque às vezes você sente o cheiro de coisa que não é para você tratar. Sim, né? Como já aconteceu algumas vezes lá na clínica. Já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes. Você sente o cheiro de que a coisa não tá boa. Aí a gente começa a arrepiar o cabelo. Opa. E aí a gente já vê a possibilidade de fazer um encaminhamento. Então, encaminhar o paciente para nós, saber encaminhar, você precisa saber reconhecer padrão de diagnóstico. Bem, só pra gente contextualizar um pouquinho, Hudson, só pra gente explicar um pouquinho como seria, assim, na tua visão, o que seria esse reconhecimento de padrões, que seria, só pra explicar pra galera compreender melhor. Você, já que a gente tá falando tanto disso, né? É você reconhecer o que você pode tratar ou não, em primeiro lugar, né? E depois você entender de diagnóstico de disfunção, de quando o paciente é um problema mecânico, quando o paciente ele é um problema que você tem que encaminhar para outro profissional. Quando o problema do paciente realmente ele é crônico, agudo, subagudo, que você vai resolver rápido, vai demorar para resolver. Ou que esse paciente realmente não pode mais estar ali perdendo tempo com você, que você tem que encaminhar imediatamente. E isso envolve tudo dentro do reconhecimento de padrão de diagnóstico. Perfeito. Eu costumo também dizer que, né, complementando, né, que você colocou, porque desde o momento que o paciente chega, né, a gente já está analisando o paciente, né? Desde sua postura, sentado na recepção. Como ele anda. Padrão de marcha dele. Desde esse momento, vamos escutar o paciente, né? Vamos fazer os testes com o paciente. Então, tudo isso são informações, né? Informações que você está visualizando, informações que estão partindo do paciente, informações dos testes que você está fazendo com o paciente. Isso você nem tratou ele ainda, nem pôs a mão nele ainda. Você está só testando tudo, coletando informações. Então, eu costumo dizer que a reunião, né, desses dados, né, que hoje a gente tem que saber lidar com dados, né? Então, a reunião desses dados do paciente vai fazendo com que a gente, na cabecinha da gente, a gente vai construindo, né, uma certa imagem, né, do paciente perante toda a bagagem que a gente tem do conhecimento, né, de todo o repertório clínico que a gente já apresenta. Por exemplo, um paciente que chega pra gente, vamos fazer um exemplo aqui pra galera entender. Uma paciente que chega, por exemplo, 50 anos de idade, né, história, 50 anos de idade, história de trauma, né, dor constante, pontual, bem pontual, ela aponta onde dói, né, quando põe carga, né, todo movimento dói. Piora, não melhora com movimento nenhum. Pelo contrário, só piora. Só piora.
Só pra gente ter uma. Pra Com galera essas entender, só informações, com esse reunião de informações, o que é que já vai se construindo dentro da cabecinha da gente, Hudson? fratura. Uma fratura, um paciente com uma possível fratura. Fratura. Isso por quê? É porque essa reunião de dados, né, pelo repertório clínico que a gente já tem de experiência, a gente já sabe que tem a grande probabilidade, a gente não está afirmando, mas Lógico. tem a grande probabilidade de estarmos diante De uma fratura. de um paciente com uma fratura. E que aí, lógico, a gente sabe que nós, como fisioterapeutas, nós não tratamos fratura. Nós tratamos a função do paciente. Quem trata a fratura é o médico, mais precisamente o ortopedista, né? Então, esse paciente com fratura precisa ser encaminhado. Isso é um reconhecimento de padrão de diagnóstico. Sim, Isso vai mostrar a importância que tem na nossa vida saber reconhecer padrão de diagnóstico. então eu carrego muito comigo isso, né? Essa é a parte que eu acho, eu não sei nem como dizer, eu acho excitante Sim, dentro da sim. fisioterapia, nessa parte de investigador, Concordo. né? Nós somos investigadores, Investigadores, né? Então, que nós tratamos a causa do problema, o paciente vai não falando sintoma, ali né? e tal, a cabeça da gente já vai... Vai montando quebra-cabeça. Isso realmente é gostoso. Porque quando o paciente está falando na minha frente ali, né? Eu já tô botando aqui o tico-teco para pensar e raciocinar. Isso né? aqui não é Isso pode ser isso, pode ser aquilo. Eu vou descartando o que pode ser, né? E vou vendo se realmente tem a ver com patologia grave ou não, se ele é uma bandeira vermelha, um a red primeira coisa flags que a ou gente não. faz, né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Esse paciente é ou não um prego para o meu martelo? Será que realmente eu tenho a ferramenta para apertar o parafuso dele? Então, se esse paciente não servir para mim, eu já vou logo também imaginando e conectando com para quem que eu vou encaminhar ele na minha agenda, aqui na minha cabeça. Sim. Bom, se esse paciente for um problema de fratura, né, pelos testes clínicos, pela história clínica dele, de trauma, que tudo que tu movimenta dói, né? O paciente só piora, põe carga, piora, quer ficar parado. Fratura, você quer ficar parado. Fratura não quer movimento, né? Momento pior. Piora. Tem um caso interessante, deixa eu contar essa história aqui do Márcio Magalhães, acho do Filho Fantástico, a gente teve um paciente que ele foi para mim, né, com dor na coluna torácica, né? Ele tinha tido um pequeno trauma com queda do cavalo, né? Na fazenda dele. E ele chegou para mim com essa dor na região da coluna torácica, né? E ele me disse que quando ele fica parado não dói, mas que é só ele movimentar a coluna, a dor vem tipo uma pontada forte, local, né? Ele consegue apontar bem o local. Ele foi tentando descartar qualquer outra hipótese. Ela irradia? Não, ela é local. Bem pontual. Bem pontual, né? E qual movimento você faz que a dor piora? Qualquer movimento que eu mexo a coluna dói. Falei, comecei a raciocinar. Essa coisa que você falou que é excitante, né? O sinalzinho ali já Começou a dar um sinal de bandeira vermelha, sinal de ligar, alerta, exatamente. Começou a ligar o sinal de alerta. Porque a gente trabalha com probabilidade, exatamente, né? A gente não tá afirmando nada, mas isso. Por via da dúvida. Perfeitamente. E Vamos aí esse paciente, eu levantei, né? Fiz pequenos testes de rotação. A coluna torácica foi feita para rodar. A coluna dorsal foi feita para rodar. Pela orientação das facetas dela, né? E a coluna lombar foi feita para fletir e estender. Biomecânica pura, biomecânica. Então, o primeiro movimento que eu coloquei em prova, com carga, que é o peso do corpo, né? Dele em pé, sim, foi a rotação. Falei, rode a sua coluna, por gentileza. Ele rodou, ele deu um grito. Rode pro outro lado, ele deu um grito mais forte ainda. Não xingou, não? Falei, praticamente. Né? E aí, concluindo, juntando com o episódio de trauma dele, recente, né? E que a dor dele apareceu após esse trauma, ali eu bati o martelo que ele tinha uma fratura. Encaminhei ele por ortopedista. Falei, você vai para o hospital agora. Lá no hospital você vai fazer um exame de imagem e lá vão concluir e achar essa fratura. Ok, tudo bem, ele agradeceu, né? Foi embora, pagou a consulta, foi embora. Isso foi numa quarta-feira, se não me engano. Na sexta-feira eu ministrei curso lá na clínica, né? Foi até o curso, o nosso curso, na verdade, né? E era o meu módulo, né? Que eram de patologias discais, hernia de disco. E eu sempre peço para alunas, a gente pedia para algumas alunas levar um paciente para a gente atender ao vivo, né?
Mata a cobra e mostra o pau, como fala o pessoal, né? Quem sabe faz Desculpa, ao vivo. desculpa o termo, pessoal, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então, ela me perguntou, professor Hudson, eu posso trazer um paciente meu, conhecido meu, que tá com muita dor na coluna? Falei, Pode. pode trazer. Claro, deve. Ela foi lá embaixo buscar o paciente, quando ela subiu com o paciente, adivinha quem era? Cara O da... cara da fratura. Falei, o Rapaz. que você faz aqui, moço? Perguntei pra ele. Ué, me disseram que tinha um cara muito bom aqui, que era professor, que ia resolver meu problema. Falei, caramba, esse cara é muito bom, quem era? Eu tô vendo que agora é você. Mas eu já lhe falei que o seu problema quem vai resolver é o médico. E o tempo? Aí, E o tempo? e o tempo pra consolidar essa fratura? Aí ele, você foi no médico? Ele, fui. Você fez exame de imagem? Fiz. Eu até trouxe aqui, ó. E o que eu falei pra você, o que eu tinha te dito na minha avaliação? Que eu tinha uma fratura, né? Na coluna. E aí? Tá aqui a fratura. Abre o exame de... Pessoal, eu nem olhei o exame de imagem, né? Porque a clínica, ela é soberana. Mas tá aqui o exame de imagem dele, ele foi fazer. Ele tá voltando aqui, ele não sabia que eu estaria aqui, né? Ele achou que fosse outro professor que poderia dar um jeito na coluna dele. Mas eu fui bem claro pra ele, né? Ele não entendeu e tá aqui de teimosia. De Até teimosia. puxei a orelha dele, né? Queria dar um jeito de alguma De forma, alguma né? forma, né? Ele foi um paciente que eu mandei de novo pra casa, né? Falei que ele tinha que usar um colete também. O médico passou o colete, ele passou, eu não comprei, ele ficou de comprar depois, né? E que realmente o tratamento dele era repouso, né? Que fratura gosta de ficar parado e esperar o tempo, a mãe natureza, consolidar a fratura dele. Moral da história, em resumo, eu reconheci o padrão de diagnóstico desse paciente e aí encaminhei ele corretamente. Então, isso para fechar esse ponto, um case de sucesso de reconhecimento de padrão de diagnóstico. Aí eu confesso que eu acabo levando esse mesmo raciocínio para vários outras condições, por exemplo, pacientes com dor lombar relacionados a comportamentos mal adaptativos, né? A gente sabe ali que existe, né, certas condições aí que já são estudadas, conhecidas, né, e trabalhadas, né? E a partir do momento que você bate o olho ali, olha a história do paciente, né, faz os testes ali, você já consegue também, teoricamente, ver qual dessas alterações, né, desses comportamentos o paciente está apresentando e que pode estar ali mantendo aquela condição dolorosa. Então, utilizo isso aí muito, cara. Isso aí foi o que a gente deu aí relacionado à fratura, foi só um exemplo, né? Mas Existem vários outros milhares de isso aí exemplos, é né? outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Muito bem. Perfeito. Mais perguntas Tem aí? mais pergunta aqui, ó. Tem uma bem interessante aqui também. O que pode ser feito para melhorar a contratilidade da fáscia e aliviar as dores nos pés, doutor Márcio Magalhães? Vamos lá, vamos iniciar esse raciocínio. Vamos partir lá de cima, né? A gente sempre procura a investigação pela causa principal. Então, a inervação da fáscia, né? A fáscia é um tecido, né? Que tem sua inervação, né? E sua vascularização vindo lá da lombar baixa, né? Essa região De L5 a S1. do pé, né? Da planta do pé, Da né? planta do pé, né? Então, o primeiro objetivo é investigar lá nesse nível, né? Descartou essa região, a gente pode ir descendo até chegar na face plantar, né, doutor Márcio Magalhães? A partir daí, o que você faria, doutor Márcio Magalhães? Não, eu faria. No primeiro momento, eu acho que eu faria isso também, né? Inclusive, né, aproveitando, fez me lembrar de um caso aqui. Inclusive, o cara é meu amigo, né? Um abraço aí pro Reizinho, né? O paciente meu amigo aí, capixaba, quase mineiro. E o que acontece? Ele foi diagnosticado na época corria, né? E foi diagnosticado com uma tendinite de Aquiles. Tendinite de Aquiles. Fazendo exercício, fortalecimento, fisioterapia, nada de melhorar. Até que chegou lá onde a gente lá, né? Chegou lá na clínica, pude atendê-lo. E o que eu encontrei foi exatamente isso, né? O problema dele se tratava de uma alteração na região da coluna lombar. Ou seja, uma obstrução, um bloqueio, um desarranjo lá em A cima, gente né? trabalhou a lombar, reduziu as aferências, né? Que estavam ali
repercutindo nesse quadro dele e o paciente melhorou, cara. Entendeu? Na verdade, coisa rápida, assim, coisa tipo, rápida, né? duas sessões. Isso é bem comum acontecer, né? Todo mundo procura a causa do problema onde o paciente relata o sintoma. Ele ficou besta, Ficou impressionado, ficou né? impressionado. Não, isso realmente impressiona quem não entende, né? Para nós, a gente considera normal, porque a gente entende de clínica, de reconhecimento de padrões de diagnóstico. A gente sabe que, possivelmente, problemas de origem periférica, a causa pode estar na central, que no caso é a lombar, né? Como tu utilizou esse raciocínio que a estrutura governa a função, você foi na estrutura, né? Organizou a estrutura e a função automaticamente foi organizada, melhorou, né? Lógico, em alguns casos a gente sabe que a causa pode estar realmente lá. Sim. Não são todos os casos que a gente vai encontrar e utilizar esse raciocínio, né? Questão de disfunção contrátil mesmo da Isso, região. você pode ter uma disfunção de contratilidade da própria fáscia, né? Que é um tecido contrátil, né? Sim, alterações ali em gastrocnêmio. Isso, alteração nessa região que envolve, dessa musculatura que envolve essa região. E partindo desse princípio, se a gente encontrar um diagnóstico de disfunção contrátil dessa fáscia, desse tecido, já muda o prognóstico, né? Já muda o diagnóstico e muda o tratamento. O tratamento já né? muda. Porque você pode fazer o que for, mas se for uma disfunção de contratilidade dessa região, pode ter certeza que vai durar 2 ou no máximo 3 meses de tratamento, né? Eu digo no Não mínimo. teria respondido rápido Não como ele teria respondeu. respondido rapidamente, Duas né? sessões. Em Na 2 primeira sessões sessão ele já vê já teve uma melhora. Você não tem É. na disfunção contrátil, né? Você precisa remodelar esse tendão, essa faixa, esse tecido. Então requer tempo, né? Requer tempo. Você precisa produzir colágeno para remodelar esse tecido. Isso só se faz com tempo e exercício repetido. E se duvidar, com carga. Né? Porque o objetivo do exercício repetido com carga é remodelar o tendão e produzir colágeno. Para que esse tecido volte ao normal. Né? Volte a sua elasticidade, volte a produzir o colágeno que ele produzia para melhorar a contração dessa musculatura. Perfeito, doutor. Perfeito o raciocínio, doutor Márcio Magalhães? Perfeito. Muito bem. Another... Tá cansado, doutor Márcio? Não? Não, tô de boa. Tá de boa? Eu já comi a metade dos amendoins. Ah, ótimo. E aí, que é, doutor? É ansiedade, doutor? É a fome mesmo, doutor Márcio Magalhães? Não, mas acho que é mais nervosismo mesmo, né? Ó, tem outra pergunta interessante aqui. Essa aqui ela é batata, requer pouco raciocínio. Pela sua experiência, doutor Márcio Magalhães, quantas sessões, em média, você consegue desobstruir uma coluna lombar travada? Primeiro ponto que eu gosto de pontuar para o paciente, que o fato da coluna estar travada não quer dizer que ela esteja obstruída, né? Que eu gosto de pontuar isso. Né? Mas em termos de quantidade de sessões, irmão... Em média. Em média, né? Cara, hoje pela experiência que eu tenho ali, irmão, dependendo muito da situação, mas como a grande Na maioria dos casos. Na maioria dos casos, né? Como são pacientes que chegam, são condições inespecíficas, né? Hoje dor lombar é inespecífica, a gente sabe a grande maioria. A grande maioria não tem causa específica, salvo exceção trauma, quando não tem comprometimento neurológico, exatamente. É coisa ali de 3, 4 sessões, 5 sessões. Isso é uma pergunta que eu recebo direto no meu consultório, doutor Márcio, é que o paciente quer saber qual é a causa do meu problema? Eu tô com dor lombar tem 4, 5 dias. E o que pode ter ocasionado? E a minha resposta é simples, né? Dor lombar hoje em dia ela é inespecífica, ela é multifatorial. Você pode ter escorregado no banheiro e ter feito uma contração involuntária dos músculos multífros que sustentam a coluna. Pode ter dormido mal. Pode ter dormido mal, pode ter tido um dia estressante. Pode ter passado sentado o dia todo, uma viagem longa de avião. Então, se você for procurar no histórico do paciente, ele vai te dizer ali 4, 5 possíveis causas. Né? Então, a dor lombar hoje ela é inespecífica. Grande maioria. Na maioria dos casos, né? 90% dos casos são então, bem assim. A gente dá essa resposta para os nossos pacientes. Dor lombar hoje em dia ela é... E o tratamento, como a gente costuma dizer, é curto, né? É um tratamento bem objetivo, poucas sessões. 2, 3 sessões é uma média, né? Essa média, né? Alguns casos mais graves a gente consegue fazer 4 ou 5, mas na maioria das vezes... um pouquinho mais trabalho, porque às vezes tem alguns pacientes que já tem um componente já relacionado ali a um comportamento evitativo maior, tem a questão do medo, né? O medo, às vezes, de fazer exercício, acha que exercício vai machucar, danificar o tecido, então, né? São pacientes, às vezes, que já tem um perfil, né, de ansiedade, às vezes tem pacientes que já tem um quadro de depressivo, então, às vezes dá um pouquinho de trabalho ali para
para conduzir melhor, né? E requer um pouquinho mais de tempo, mas são pacientes que respondem bem a partir do momento que entende principalmente o que está acontecendo. Por isso que a educação hoje do paciente, para mim, ela é tão importante quanto o tratamento. Cara, o paciente tem que entender o que está acontecendo com ele, até porque ele é o protagonista, cara, da melhora. Nós somos meros coadjuvantes, né? O paciente hoje ele tem que entender que não é só chegar lá no consultório da gente, lá no Holistic Group, pagar lá, né, e tira minha dor. Né? Ele é um agente, né? Ele é um cara que tem participado do tratamento para que possa, né, ter uma resposta rápida. Perfeito. Principalmente porque, geralmente, na maioria das vezes, a gente passa um remédio. O remédio que eu falo é exercício. Porque de química a gente não entende, né, doutor Márcio Magalhães? A gente não entende, prescreve. a gente não prescreve, a gente entende de exercício, né? E exercício de preferência repetido, com uma direção preferencial. Então, nosso remédio é sempre exercício. E esse exercício, geralmente, tem que ser feito a cada 3, 4 horas. E precisa, necessariamente, da participação do paciente. Senão fica difícil, né? Senão fica difícil, porque se ele chega pra ti e fala assim, ó, não melhorei. Não melhorei. Você fez o que eu pedi? Não fiz. Como é que eu vou saber se o que eu passei pra ele foi certo ou foi errado? Se ele não fez o que eu pedi? Não tem como. Faz aqui pra mim o que tu fizeste, que eu passei pra você fazer. E às vezes o paciente faz errado. Uhum. Então, é importantíssima a participação do paciente no processo. Sim. Porque se eu pedir pra ele fazer um exercício que eu já avaliei e mostrei pra ele que deu certo, e ele não faz, vem pra segunda consulta e diz, ou tô a mesma coisa, ou tô pior, mas você fez o que eu pedi? Não fiz. Como é que eu vou saber se o que te passei foi certo ou foi errado? Fica difícil. Aí fica difícil. Então, às vezes eu faço o seguinte, volta lá e faz a mesma coisa que eu te pedi. Mas... Né? Em alguns casos, né? Perfeito. Então, para finalizar, respondendo a pergunta do Tomás Magalhães, a gente 3 consultas, né? 3 consultas é a média de um tratamento que a gente consegue nesses pacientes de dor inespecífica. ter um bom resultado, né, doutor Márcio Magalhães? Muito bem. E perfeito. Aproveitando, pontuando, né, Hudson, já que a gente está falando aí falando de avaliação, diagnóstico, ser mais pontuais, né, ser perito, né, nisso, né, de investigadores. É exatamente isso que eu acredito que seja a chave mestra do clínico moderno, né? E é o que faz com que a gente seja um diferencial a ponto de cobrar bem. Né? E de não ter medo de cobrar. Isso, perfeito. Né? Já entrando em outro ponto aqui, Sim, né? Fugindo um pouco da parte clínica. Que é importante citar e falar. Né? Então, hoje, a gente tem segurança, né, de cobrar um valor bom, né? Porque a gente sabe que quando o paciente chega da gente, a gente já tem uma bagagem, somos peritos naquilo ali, né? A gente já entende, né, muito aprofundado aquelas condições que a gente costuma a receber no consultório, por exemplo. A grande maioria dos pacientes que a gente recebe é o quê? Pacientes lá, no consultório. São pacientes com dor na coluna, né? Isso. Então, meio que a gente nichou, né? Hoje, graças a Deus, aqui em São Luís, quando se pensa em tratamento da dor na coluna, pode ter certeza que o nome da gente já passou na cabeça de muitas pessoas. A gente se tornou referência, graças a Deus. E isso isso só se consegue através de resultado, não adianta. Não adianta. Não adianta. Você não é o que você disse, né? Não adianta eu abrir a boca e dizer que eu sou bom. Você é o seu resultado, entendeu? né? Então, não adianta eu possa fazer um outdoor dizendo que eu sou bom, isso, aquilo, outro. Né? Mas o que vai me tornar bom são os meus resultados, cara. Os resultados que eu gero para os pacientes, isso vai se divulgando e pronto. Entendeu? Mas isso só acontece porque a gente é perito na hora de avaliar, de identificar, porque o resultado só vem a partir disso, cara. Perfeito. O resultado só vem a partir disso. Senão a gente não gera resultado rápido. E é isso que diferencia a gente de muitos e nos permite nos posicionar e cobrar bem. Cobrar bem, perfeito. Isso é também importante, né? Porque eu sempre falo que cada um ganha aquilo que merece ganhar, claro. É uma pergunta lá na clínica que outros profissionais me fazem quando vão trabalhar na Holistic ou vão alugar uma clínica. Eu cobro quanto? E eu sempre falo. Cobre aquilo que você acha que merece ganhar. Né? Foi a primeira coisa que tu falaste para mim quando eu montei o consultório. Isso, perfeitamente.
Então hoje a gente igualou os preços, né? Lógico, já tem um Um conhecimento, certo tempo, né? certo tempo de casa, de experiência, né? Na área. Faz com que você realmente possa cobrar aquilo que você acha que você merece, que o seu tempo merece, Sim. para poder atender os seus pacientes. Né? E Então, muito bem colocado. E interessante, né, Hudson? O Hudson já me acompanha aí há muito tempo, sabe de toda a minha história, né? E a gente sabe que o Hudson viu, assim, muito da minha dificuldade, mas eu nunca medi esforços para aprender, né, Hudson? Sim. Né? Eu nunca medi esforços para aprender. Né? O pouco dinheiro que, mesmo quando eu trabalhava no interior, o pouco dinheiro que eu tinha era investindo em conhecimento, né? Comecei a osteopatia ainda trabalhando no interior, recebendo um salário que eu não tenho até vergonha de falar aqui. Não, claro, mas é importante. Entendeu? Que hoje você ganha com um dia de trabalho, né? Exatamente. Eu ganhava R$ 1.500, Que cara. Eu bom, acho que que às bom. vezes até menos do que isso. Mas assim, eu meti a cara, fui estudar. Perfeito. Então, graças a Deus, já conquistei muitas coisas aí. Ainda tem muito que crescer ainda. Devo muito a você, meu irmão, que você tem me Fico ajudado feliz. muito, muito nisso. Você é um cara que eu tenho uma dívida eterna e uma gratidão eterna. E é importante as pessoas entenderem, né? Porque às vezes vê a gente andando num carrinho bom hoje, né? Tal, Sim, claro. tudo. E não sabe a história que Não já. sabe o caminho que O foi percorrido, né? Quantas vezes eu já fui bater no teu consultório lá de Perfeitamente. ônibus, né? No consultório Exatamente. antigo e tal. E eu costumo dizer que hoje eu tenho um carrinho bom, né? Mas antes de ter esse carrinho, o valor dele Sim. em dinheiro, o valor dele, eu já tinha investido muito mais Em conhecimento, em em cursos. conhecimento, em Isso, curso, cara, perfeitamente. Em cursos, né? conhecimento, Hoje eu que tenho um fez com que carro, você comprasse seu carro, né? Então, sim, mas primeiro eu priorizei o quê? conhecimento. Conhecimento, Hudson, Perfeito. entendeu? E hoje você, não se engane, hoje você está colhendo aquilo que você plantou, né? Agora, Agora, né? Depois de né? quantos anos de estudo. Então as pessoas Quanto tempo acham, andando de Uber? exato, vê a condição da pessoa e acha que foi de repente, né? Sim. E não foi, né? Então, você plantou no passado, está colhendo hoje. E tem mais, irmão. O melhor está por vir O ainda. melhor está por Tá, vir. está só começando. Tá só começando. Essa é a melhor parte. Melhor parte. Exatamente. Eu acho que tem mais uma perguntinha para finalizar aqui, doutor Márcio Magalhães. Eu já tô, rapaz. Mas já tá se familiarizando com esse negócio Já aqui. tá aqui, né? Tô me acostumando com esses microfones engordinhos. Pois é, doutor Márcio Magalhães. Vamos lá. Que bom, Ah, doutor Márcio Magalhães. me pegou de surpresa, mas tudo bem. Na hora que engata a Foi, né, quinta, doutor Márcio Magalhães? depois que engata a quinta, né, a gente Vai tranquilo, né? vai embora. Mete piloto Ó, tem automático. uma pergunta aqui muito, até engraçada, né, doutor Márcio Magalhães? Tive dor na coluna e o médico mandou fazer repouso. Rapaz. Agora tenho dor na ATM. Tenho que parar de comer? Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Você bater repouso, não pode mexer a ATM toda e parar de No comer. mínimo, vai fazer um regime aí, vai Ser uma dieta forçada, vai perder peso. Agora o problema é a pessoa passar mal, né? Ficar um tempo sem comer, né? Quanto dia agora o bicho pegou, né? Jejum intermitente tem que ir no nutricionista ou no nutrólogo, né? Pra poder fazer um jejum, mas não. Mas o importante, Não ficar sem comer, né? tanto pra dor na coluna como pra dor na TM, grande maioria dos casos, o movimento é um grande aliado, né, Hudson? Sim. O movimento. Lógico, existem exceções, né? Sim. Fraturas, trauma, fase é muito aguda, né, em alguns casos, mas isso é a minoria dos casos, e na maioria deles a gente precisa do exercício, não do repouso, né? Sim. Teve um caso interessante uma vez que um casal de paciente meu foi obrigado a descer o quarto do segundo andar pro térreo, né? Do primeiro andar, quer dizer, pro térreo, porque eles tinham um desgaste avançado no joelho, que se eles subissem a escada iam piorar. Eles foram orientados dessa forma. E foram para mim. E eu orientei totalmente o contrário. Falei para eles que se eles não subissem a escada, o joelho deles ia desgastar mais rápido ainda, porque aquela articulação foi feita para ter impacto. Para ter carga. Não para ficar em repouso 24 horas por dia. Né? E que ela poderia voltar para esse casal de 70, jovens, 75 anos de idade, poderia retornar para o quarto de cima e subir esse cara todo dia, que isso ia fazer bem para a articulação do joelho deles, né?
uma orientação errada, né? Fez com que Isso é só o que a gente observa, né, diariamente, né? uma orientação errada fez com que esse paciente ficasse alguns meses com o joelho até limitado e bloqueado, porque ele parou de exercitar a articulação do joelho subindo a escada da casa dele, que ele subia 3, 4 vezes por dia, mesmo com certo desconforto, mas ele subia. Aí ele parou de subir a escada, o desconforto aumentou e ele perdeu uma atividade que ele tinha, que ele faria todos os dias, né? Todos os Fazia dias. todos os dias em casa, Olha aí. né? E aí eu orientei ele que ele retornasse pro quarto de cima, que ia sentir um pouco de desconforto no começo, Mas depois, mas que depois essa dor, a tendência era ir diminuindo com o decorrer do tempo, entendeu? Então isso é um problema que a gente enfrenta diariamente, cara. no dia a dia. Atendo muitos pacientes com dor na coluna também. Infelizmente, muitos profissionais, por falta de conhecimento, pedem um repouso desnecessário. E o repouso para essa articulação, às vezes, é pior, né? Porque uma articulação foi feita para ter movimento, né? Olha que interessante. Eu passei 25 dias na Europa fazendo curso. Na Itália, foi o curso de dor de cabeça que eu fiz em 2018. Quando eu voltei, a nossa lá abençoada zeladora da clínica, eu gosto muito dela por sinal, fechou a sala, trancou a porta e ninguém entrou durante 20 a 25 dias na minha sala. Quando eu voltei, quando eu retornei do curso, adivinha o que aconteceu? A porta travou. Travou a porta. Por que travou, doutor Márcio Magalhães? Tem movimento. Faltou um óleozinho ali. Faltou um óleozinho, uma graxa vindo na articulação, ela abre por 2 movimentos. Então, assim que funciona uma articulação também. Se você não movimenta com o tempo, a tendência ela é pelo desuso e bloqueando e travando, né? E até mesmo gerando alguns desarranjos, né? Isso diminui a mobilidade daquela articulação. Então, o movimento. De amplitude, né? Você não chega no final da amplitude de movimento, que é onde realmente você consegue fazer com que a articulação funcione perfeitamente. Uma articulação, para ela funcionar bem, ela precisa estar livre, Todos completa os graus. e sem dor em todos os graus de movimento. Perfeito, doutor Hudson. Beleza? Isso é muito comum mesmo, Hudson. Recebo muitos pacientes com dor na coluna, cara. Principalmente o lombar, que é muito meu foco. Que chegam cheio de informações, né? Errôneas, né? Errôneas dos profissionais. E o que eu observo, aqueles pacientes que acabam se submetendo a maior tempo de repouso são os que chegam dando mais trabalho para mim. Ou seja, são pacientes que vão demandar mais tempo. Demandar mais tempo. Apesar de muitas das vezes terem inicialmente tinham tudo para ser um paciente com um bom prognóstico. Não que ele não seja, mas acaba prolongando um pouquinho mais. Primeiro que ele vem com medo de mexer. Exato. Porque já disseram para ele que o movimento é prejudicial, que movimentar aquela articulação vai piorar o problema dele. Então ele já vem com esse certo medo. Isso já é um bloqueio, né? Pô, aí... Pra ele poder mexer. Eu tive um amigo, cara, que ele foi orientado pelo irmão dele, né, que é ortopedista. E foi detectado, como muitos, né, com a discopatia, né, a grande vilã, coitado da hérnia. A hérnia, acho que é o... Paga o preço direto aí. Paga um preço medonho. Muitas das vezes não tem nem culpa, coitada. Se a hérnia fosse uma pessoa, acho que tinha ganho muita indenização já. Então tinha se matado, sabe? De tanta culpa. Isso. Então, recebeu essa informação, ficou de repouso, cara, acho mais de 15 dias, mais de 20 dias, sei lá. Então ele já chegou sem fazer nenhum grau de flexão da coluna lombar. Quando ele fazia flexão era do pescoço, cara. Que isso? Te juro, sério? cara. Eu fiquei, meu Deus, que bomba. Mas era uma condição inespecífica, né? Muito relacionada ao medo, todos esses fatores de comportamento evitativo. Então foi um cara que deu muito trabalho, entendeu? E inclusive foi um cara que eu não tive sucesso. Não tive sucesso, porque a gente tem que dizer a verdade. Lógico, claro. Entendeu? Porque não por conta minha, não por competência minha, mas por questão de adesão, né? Ao tratamento. É porque o que acontece, infelizmente, os profissionais, nós da fisioterapia, dentro da área da saúde, infelizmente, ainda pesa muito algumas palavras dentro de uma hierarquia, né? Então, às vezes, o que um profissional de uma, teoricamente considerado hierarquicamente melhor, né?
às vezes pesa um pouquinho mais do que a palavra de um jovem fisioterapeuta, Perfeito. né? Então, por escolha da pessoa, né? é, Seguiu outros caminhos, Outras recomendações. outras recomendações, mas isso aí eu deixo livre. Lógico, Fiz meu claro. trabalho, É a mostrei, opção do paciente, mostrei né? Claro, aqui, ó, por perfeito. A mais B, tá aqui as evidências científicas, ó, tá aí acontecendo isso acontece por isso. Bonitinho, pai. Vídeo, paper, enviei tudo, fui ísimo. Fez a sua parte. Fiz minha parte ali, fiz tudo bonitinho, mas. Entendeu? Inclusive, ele chegou até, cara. Só pra tu ver o tanto de medo, de catastrofização, de assim por diante que gerou esse nocebo no meu colega, que ele foi fazer, Hudson. Quando eu fui ver umas fotos que ele tinha postado, ele foi fazer uma. Ô, rapaz, foi fazer um procedimento que coleta o tecido, pô, esqueci agora. Deu um branco. Biópsia? Uma biópsia, cara. Uma Foi fazer biópsia uma da coluna? biópsia da coluna do material discal, da coluna. Caraca, não creio nisso. Entendeu? Porque como ele tinha tido uma infecção urinária um tempo Achando antes, que- achando que isso estava associado, que Caramba. poderia ter tido um processo. Cara, mas dentro da avaliação, como a É. gente falou anteriormente, eu já tinha descartado Sim. essa possibilidade Lógico, de uma sim, sim. red flag. De uma bandeira Entendeu? vermelha, de algo grave, Entendeu? né? Mas pela dor, né? Pela dor, o paciente já fica pensando sempre no pior, Sim. né? Pela dor, a dor tá doendo muito, então deve ter alguma coisa grave. Esse é o maior erro, eu acho que os pacientes acabam cometendo, né? Associar o Sim. fato de doer muito com alguma coisa que deva estar muito danificada, Entendi. né? Aí chega no profissional, ele já pensa assim, né? Sim. Aí chega no profissional, o profissional que acontece, a grande maioria, só fortalece isso, teoricamente. Né? Vai achar ali um vilão, uma Sim, hérnia, vai sim. achar um desgaste, vai achar aquilo ali. Aí o paciente acha que sua coluna tá Danificada, danificada. estruturalmente. Aí como é que o cara vai movimentar? A coluna achando que aquilo ali vai danificar. Se ele movimentar, vai piorar mais. Aquele disco ali vai escorregar. E assim por diante. Vai Entendeu? machucar, vai Aí, então, inflamar, ele vai vai ficar inflamar a por coluna. repouso. Como é que eu vou flexionar? É, Entendeu? Então o corpo já adota todo aquele sim. comportamento, né? Sim. Aquelas De reações proteção, né? E de proteção medo. e de medo. Que é muito E difícil de você desbloquear isso na cabeça do paciente. aí, cara, isso dá uma trabalheira, dá uma trabalheira. E isso é muito comum, é mais comum do que a galera imagina, entendeu? O que acontece um pouco comigo, doutor Márcio Magalhães, vamos lá, o paciente trava a coluna ao pegar algo no chão. Uma mãe que foi pegar um bebê no chão, curvou a coluna para frente e travou a coluna. Né? Ela chega meio que travada. O que é uma barreira que eu tenho encontrado muito no meu dia a dia, nos meus pacientes, quando vem um caso desse parecido, né? Um case desse. Eu trato esse paciente, ela fica boa. Eu dou alta pra ela, mas ela sai dizendo assim, ó. Ah, daqui pra frente eu nunca mais vou curvar minha coluna pra frente. Já associa. Já associa que curvar a coluna pra É frente perigoso. é perigoso. Ameaça. Ah, não, eu vou travar. Ah, não, Isso eu é vou. muito Ah, não, eu vou comum, travar a cara. coluna. Se eu curvar pra frente, eu não curvo nunca mais a coluna pra frente. E a gente Jamais sabe que eu faço isso. nunca mais eu faço isso. E isso é realmente perigoso, porque curvar a coluna pra frente Fisiológico. é fisiológico. Cara. É um movimento natural que tem que ser feito no dia a dia. Não é porque ela bloqueou a coluna, travou a coluna naquele movimento que vai sempre travar. Agora, também não posso te garantir que você nunca mais vai travar. Cara. Eu não posso te garantir isso. Né? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Qualquer um, já que dor lombar em específico, e travar a coluna também, virou hoje normal, rotina. Né? Isso é um problema que eu tenho enfrentado. E às vezes até inconsciente ele adota esse comportamento. Ele adota esse comportamento. Ele em vez de ele curvar a coluna para frente, ele quer agachar. Então ele evita de fazer aquele movimento. Ele Já não faz entra, às aquele vezes, movimento num padrão de no extensão. padrão de proteção. Extensão todo Ele mantido aqui. segura o core, E trava. segura a coluna todinha e abaixa com maior Não dificuldade. sabendo que isso está contribuindo para a dor dele. Em vez disso ser benéfico, isso é prejudicial. Está contribuindo para empurrar ele mais para a dor. Porque a tendência, gente, é você travar a coluna se você realmente não fizer aquele movimento fisiológico. Vai sensibilizando, essa musculatura toda contraída ali. O tempo todo contraído. O tempo todo contraído vai sensibilizando aquela região, né? Perfeito. Entendeu? Então é complicado. Isso aí, por isso que a gente tem que bater bastante nessa tecla, que a educação do paciente com dor ela é fundamental no tratamento. Sim. Né? Dentro da fisioterapia. Eu falo
muito quando eu estou dando aula, e até mesmo Orientando os pacientes. orientando os pacientes, com relação ao movimento. E que não é porque você travou naquele movimento, você vai travar de novo. Sim. Né? E que, lógico, eu não posso dizer para você que você nunca mais vai travar. Porque é fisiológico. Você tem que curvar a coluna para frente, né? Então, mas não que o movimento seja algo ruim. Seja algo perigoso, né? Claro, a gente não pode comparar com uma sobrecarga. Por exemplo, o cara foi lá, uma atividade física, botou muita carga e travou. Aí é outra coisa. Né? Às vezes botou tanta carga, né, que o tecido não suportou. Aí já é o excesso, né? Eu brinco que até beber água em excesso encharca o rim, né? Então, tudo em excesso vai ser prejudicial. Ok, doutor Márcio Magalhães, rapaz, foi muito bom te receber aqui. Obrigado pelo convite, foi meio que de surpresa. Foi surpresa, senão você não viria, né? Não, como você é pragmático, eu conheço que você teria que fazer toda uma preparação para estar aqui, né? Tinha que ter ofício, pauta. Não é isso, pessoal, né? Tive que exigir desse cara aqui mas deu certo, a presença dele, né? Então, eu te agradeço muito pelo seu tempo, né? A gente sabe que o tempo hoje é precioso. Não, mas ao lado dos amigos... Eu sei que a sua hora custa caro, né? Então, não, que é isso, mas... o fato de você estar aqui para mim foi muito bom, agregou muito conhecimento e valor. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Não, com certeza. Então, gostei da parada. Gostou? Coisa boa, que bom. Obrigado, pessoal. Esse foi o Woodcast. Woodcast, né? E eu espero que daqui para frente a gente tenha mais convidados, né? Mais convidados e muito mais. Que você volte aqui, né? Não, com certeza. Nosso Woodcast. É só o começo, só o começo. Que estreia hoje, né? Nosso Woodcast, né? Isso aí, galera. Valeu, grande abraço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.